esse dia de hoje, o encerramento de um Projetando, a oportunidade de descobrir, se não descobriu ainda, ou de tentar reativar o GPS do barco da sua vida, para saber para onde você vai, porque senão corre-se um risco do seu barco naufragar no meio do trajeto ou no meio do ano. Corre-se o risco do seu barco afundar no meio do trajeto em 2022. O seu barco vai estar isento das tempestades do ano? Não vai. O seu barco vai estar isento das ondas do mar dessa vida? Não vai. Mas a pergunta que eu faço é: qual é a segurança que o seu barco vai ter no meio da tempestade, ou quando as ondas bater no barco da sua vida? Esse texto aqui chamou muita atenção. Eu fiquei pensando sobre ele, lendo sobre ele. Eu viajei na maionese nesse texto aqui, porque esse texto aqui, ele vem confrontando a minha, a sua, a nossa realidade, quando nós fazemos uma figuração de linguagem comparando a nossa vida com um barco. O texto está dizendo que Jesus está dentro de um barco, só que Jesus está dormindo. Há uma tempestade do lado externo, há um caos do lado externo, mas há uma bonança do lado interno, há uma tranquilidade do lado interno. É prova disso que o vento está soprando, as ondas estão indo por cima, batendo embaixo, batendo do lado, e o barco não afunda. Uma das certezas que esse barco não vai afundar não é pela estrutura que foi fabricado o barco. Uma das certezas que esse barco não vai naufragar não é pela ideia que o engenheiro teve na construção desse barco. Uma das certezas que esse barco não vai afundar é pela presença de alguém que está dentro desse barco. É pela presença de um homem que está dentro desse barco. O nome desse homem é Jesus de Nazaré. Se você olhar na história da humanidade, nós tivemos vários desastres marítimos envolvendo barcos, navios ou algo semelhante. Quem é que não se lembra da história do o maior desastre marítimo que nós tivemos na história? Foi de um navio chamado Dona Paz. Era um navio filipino que bateu em um petroleiro no Estreito de Tablas, no dia 20 de dezembro, no ano de 1987. E esse desastre em 87, ele causou a morte de 4.386 pessoas. É o maior desastre marítimo registrado na história do Brasil, na história da humanidade. O segundo maior desastre marítimo que nós tivemos na história foi de um navio chamado Oria SS. Esse navio de Oria SS, de bandeira norueguesa, ele veio a se chocar nos Recifes, devido a uma forte tempestade, devido aos ventos que batiam na lataria, ou na lateral, melhor, desse navio. Esse navio veio bater no dia 12 de fevereiro de 1944. E nessa ocasião, 4.074 pessoas morreram. Foi o segundo maior desastre marítimo que foi registrado na história da humanidade até hoje. Mas um dos maiores desastres marítimos que nós temos, que ficou registrado na memória de muitas pessoas. Quem é que não se lembra de um navio chamado RMS o Titanic? O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico. Ele foi construído pela White Star Line nos estaleiros de Warley and Wolff, na Irlanda do Norte. Na construção do Titanic,
demorou um tempo, porque para eles na época seria um dos maiores e um dos mais seguros navios da época. Começaram a construir o Titanic em março de 1909 e terminou a construção dele em maio de 1911. Ele era um dos maiores navios, ou se não dizer, uma das maiores invenções humanas do ano, na época, no ano de 1912. Ele tinha os seus 269 metros de comprimento, 28 metros de altura. Ele tinha os seus 28 metros de largura, os seus 58 metros de altura. O navio Titanic, ele pesava 46 mil toneladas. Ele era dividido em 3 classes. Esse navio foi projetado para operar com 892 tripulantes. E ele tinha autonomia para suportar ou para carregar até 2.435 pessoas a bordo. O Titanic, ele veio ter a sua viagem inaugural no dia 10 de abril de 1912, quando a embarcação teve a sua primeira viagem saindo do porto de Southampton, na Inglaterra, para uma viagem de 7 dias até Nova York. Viagem essa que não ia durar os 7 dias. O Titanic, ele era algo fora do normal na época. A potência dos seus motores era a maior potência que existia até então. Os motores com mais de 50 mil HPs, que chegavam à velocidade de 24 nós por hora. O Titanic era comandado por um homem chamado Capitão Eduardo Smith, que era auxiliado pelo seu projetista chamado Thomas Andrews. Dentro do Titanic, ou melhor, em cima do Titanic, na gávea, estava um homem chamado Frederick. Embaixo, no estribordo, estava um outro homem chamado Murdoch. Esses eram os homens de comando desse grande navio. Só que o Titanic vai ter a sua história marcada de uma forma trágica, mais precisa no ano de 1912, no dia 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos da madrugada ou da noite. Esse dia, por volta das 23 horas e 40 minutos, estava para parar a história de uma das maiores invenções feita pelas mãos dos homens. Ele vai bater a sua dianteira, do lado dianteiro, na ponta de um iceberg. E há quem diga que dos relatos históricos, que um dos 3 relatos históricos, um homem disse: quando o navio bateu, eu senti como se fosse um martelo batendo ao chão. Outro homem disse: quando o navio bateu, era como se uma bomba estivesse estourando embaixo da água. Mas o que ficou marcado foi o que uma mulher disse. Ela disse: quando o navio bateu, eu senti como se um dedo rasgasse a lateral do navio e parasse depois de um tempo. Isso aconteceu no dia 14 de abril. No dia seguinte, no dia 15 de abril, por volta das 2 horas da madrugada, esse grande navio, ele vai partir ao meio. E quando ele parte ao meio, ele começa a afundar. E nesse modo que ele vai afundando, vai se perdendo, ali começa a se perder a história feita pelas mãos de homens, pela ideia de homens, pela ideia de projetistas, pela ideia dos mais inteligentes intelectuais marítimos da época. E naquele momento, naquela data, naquela noite, naquela madrugada, apenas 700 pessoas vão se salvar e mais de 1.500 pessoas vai morrer naquela noite. Aquele navio não era o mais seguro. O comandante daquele navio não conseguiu tirar aquele problema. O projetista daquele navio não conseguiu tirar ou não deixar o naufrágio daquele grande navio. Eles não conseguiram. Navio esse que eles pagaram mais de 140 milhões de libras para que o navio viesse a ser feito, produzido e tivesse marcasse uma história naquela época. Vale lembrar, igreja, que o ano de 1912 foi o ano das invenções. 1912 foi o ano da invenção do ar-condicionado, foi o ano da
evolução dos automóveis, foi o ano em que os dirigíveis foram ao ar, foi o ano das Assembleias de Deus, da chegada das Assembleias de Deus no Brasil. Era um ano que ficaria marcado pelo lado negativo, pela estrutura de um navio no de 1990. No ano de 1990, um homem chamado James Cameron, usando os holofotes de Hollywood e usando a era da informática, ele vai contratar dois atores, chamado de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Era o sonho de James Cameron. Ele era apaixonado por navios, ele era apaixonado por conhecer sobre naufrágio, sobre buscar mais conhecimento sobre naufrágio. Esse ano ficaria marcado porque esse Titanic ele veio a bater todos os recordes de bilheteria, ganhando mais de 11 Oscars na época, por tudo que aconteceu na estrutura desse filme. Só que interessante que, se você olhar a história da Bíblia, a história secular, a história conta que momentos antes desse navio naufragar, uma embarcação por nome Califórnia, ela passou momentos antes, e ela passou um rádio para o comando do Titanic dizendo: olha, cuidado, porque para onde vocês estão indo, as águas estão geladas e há muito icebergs. Cuidado, porque para onde vocês estão indo é perigoso, reduza a velocidade do navio. Mas eles não deram moral. Há quem diga, dentro do contexto histórico, que um dos projetistas desse grande navio, na sua construção, em um tom de brincadeira, ele disse: olha, nós estamos construindo uma grande embarcação, que o formato de segurança dela nunca visto antes. É tão seguro, mas é tão seguro que, se nem Deus quiser, Ele consegue afundar esse nosso navio. Ele não sabia daquilo que o salmista já estava dizendo. O salmista, no Salmo 59, no verso 12, o salmista veio dizer: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. A soberba é a ruína do homem, a soberba é a destruição do ser humano, a soberba é que faz as pessoas perderem o foco da vida. Sabe o que eu fiz? Eu contei isso para você entender, que esse grande navio, a segurança deles estava nas mãos de um homem, estava nas mãos do comandante Eduardo Smith, que, se você olhar a história desse homem, 15 dias depois do lançamento lá do porto de Southampton, Eduardo Smith iria se aposentar e nunca mais ia ter sua vida ativa sobre navios. Não chegou a aposentar, ele se perdeu no meio do trajeto. Eu te contei para você fazer um paralelo entre os grandes desastres, entre as dificuldades da vida e entre o barco que Jesus estava, porque esse barco que Jesus estava, ele não afundou. Esse barco que Jesus estava, ele não naufragou. Esse barco que Jesus estava, ele não se perdeu no meio da tempestade. Sabe o que Deus está dizendo ao teu coração? 2022 não é você que vai tomar conta do teu barco. Você precisa deixar Jesus tomar conta do barco da sua vida. Você pode fazer o projetando, mas quem está na frente é Ele. Você pode desenhar a rota, mas quem vai coordenar é Ele. Você pode fazer o que quiser, mas você precisa estar na igreja, orar, jejuar, buscar a face, para que a glória, para que a presença dEle não saia do teu barco. Quem é que pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus? Diga comigo assim: o meu barco, diga assim: o meu barco não vai naufragar. Eu até imagino, pastor Marcos, Jesus dormindo dentro desse barco e a tempestade do lado de fora. Eu imagino os demônios brigando, falando um com o outro. Eu imagino o caboclo treme terra, olhando para o Exu gira mundo, falando para Iemanjá, dizendo: Iemanjá, ele está no teu território, afunda esse barco, sopra a onda, e a onda vem, vai, comanda. Um diabo falando para o outro: tem que afundar
afundar esse barco, vamos matar, vamos parar a história desse homem agora. Ou imagina um demônio olhando para o outro e está dizendo: a gente não consegue, a onda bate, mas o barco não vira, a gente não dá conta. E talvez o maiorzão está perguntando: por quê? Quem é que está lá dentro? Oh glória, prepara para você dar um glória bem gostoso. Ou imagina o diabinho falando para o diabão assim: olha, eu não sei quem é que está lá dentro, mas eu sei que dormindo ele é mais forte que nós tudo acordado. Eu sei que dormindo ele tem glória. Eu imagino o grandão, o demôniozão perguntando para o demôniozinho, perguntando: quem é que está lá dentro? Quem é que está lá dentro? Tem alguém dormindo dentro do barco? E o diabinho está dizendo: quem está lá dentro é aquele que lá no Gênesis disse: haja luz e houve luz. E ele pergunta: quem é esse? E o demôniozinho está dizendo: quem está lá dentro é aquele que fez a junção da terra e a separação das águas. Quem é ele? Quem está lá dentro é aquele que disse para Elias, que Elias orou 2 milésimos e fogo desceu do céu. Quem é esse? Quem está lá dentro é aquele que abriu o mar para o povo passar. Quem é esse? Quem está lá dentro é aquele que Josué orou e ele parou o sol. Quem está lá dentro é aquele que foi profetizado lá no Éden, que nasceu. Oh glória, levanta a sua mão, eu vou profetizar na sua vida. Papai está falando: eu tenho poder, eu tenho autoridade. Oh glória. Olha para mim, você já tentou do teu jeito? Para. Já tentou com o seu dinheiro? Para. Já tentou da sua forma? Para. É tempo de você desligar o automático. É tempo de você deixar Jesus no barco da sua vida. Para de insistir do teu jeito. 2022, papai está falando: ei, eu vou usar uma figura de linguagem para trazer a resposta que você não entende. Eu vou profetizar um negócio doido aqui, mas eu estou na Bíblia. Abra sua mão para o céu. Diga assim: ó, vai ter ventos do bem para a minha vida. Pega essa palavra. Tenta entender isso. Porque nós temos uma ideia formada na cabeça que vento é prova, que vento é luta, que vento é dificuldade. O que estava soprando no barco de Jesus? Vento. Esse vento não era para perda, era para ganho. Esse vento não era para desastre, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque nós já temos uma ideia formada dentro de uma linguagem que nós utilizamos. A linguagem, a figura de linguagem, nós utilizamos ela quase todos os dias. Quer ver um exemplo? Você fala assim, ó: a paz do Senhor, vaso. O que é vaso? Figura de linguagem. Quando Deus fala com Jeremias: desce na casa do oleiro, tu vai ver um homem sobre a roda, e como vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Vaso é uma figura de linguagem que nós utilizamos para cumprimentar alguém. Outra figura de linguagem: varão. Você olha para alguém e fala: e aí, varão? Sabe o que é isso? Figura de linguagem de um contexto bíblico. Para nós estamos dizendo que aquela pessoa, ele tem algo em comum entre céu e terra. E uma figura de linguagem que nós utilizamos: vento. A pessoa olha para você e fala assim: pastor, ora por mim que eu estou passando por um vento. Você já imagina que está passando por uma prova. E quem foi que disse que vento é prova? Porque nós já temos uma ideia, eu falo nós, mas senso comum de gente, nós já temos uma ideia formada que todo vento é para destruição. E aqui Jesus vem provando o contrário. Por exemplo, Jó, quando perdeu tudo, menos a vida, o diabo toca em Jó, vai tocando nele. Jó pergunta para Deus: Deus por quê? Deus por quê? Pai, que Deus não responde. Deus não usa profeta, Deus não usa profetisa, Deus não usa ninguém. Deus, olha o que Jó 38, o texto vai dizer: e respondeu Deus a Jó no meio de um vento, de um redemoinho. Jó, não foi o profeta que trouxe resposta, não foi a profetisa, foi o próprio Deus que trouxe resposta para Jó no meio de um vento. Olha o que eu vim dizer para alguém. Deus está dizendo para alguém: esse vento não é para a morte, esse vento é para a vida, porque no meio disso tudo eu estou
trazendo respostas para o seu projetando. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Jonas capítulo 1. Jonas, Deus fala com Jonas, ele não ora. Capítulo 1, você não vai ver momento nenhum Jonas orando. Nenhum momento Jonas está orando no capítulo 1. Capítulo 2, Jonas ora. Por que ele não ora no capítulo 1? Porque ele está fugindo, ele não quer Deus dentro do barco da vida dele. Ele prefere ser autoprovedor. Capítulo 1, ele não ora, ele foge, ele vaza, ele esquiva, entra no barco. Só que para cada crente que foge do propósito de Deus, aí Deus pode enviar muitas coisas, e entre elas envia um vento. Capítulo 2, Jonas vai orar, porque no capítulo 1, Deus enviou um vento. A linguagem de Deus para mudar, para transformar, para aumentar, para diminuir, pode ser muita coisa, é multiforme. A multiforme de Deus é infinita, só que Deus usa muito daquilo que nós fazemos ou estamos envolvidos. No caso de Jonas, capítulo 1 ele não ora, capítulo 2 ele vai orar, porque o vento soprou. Quando o vento sopra, muda a vida dele. Ele é jogado para fora do barco, só que um peixe engole. Quem foi que mandou o peixe? Deus, está na Bíblia. E Deus enviou um peixe. Por que Deus enviou? Porque tem ventos que Deus permite, que é para mudar a sua vida de oração, é para mudar a sua vida de jejum, é para mudar o seu caráter, é para mudar o seu cotidiano, é para mudar a sua rotina. Se no capítulo 1 você quer fazer do teu jeito, no capítulo 2 Deus dá uma aula para ensinar como tem que ser feito. Se no capítulo 1 a gente quer fazer da nossa forma, capítulo 2 Deus ensina que é do jeito dele. Deus envia um peixe, e Jonas vai orar dentro do peixe. Por que Jonas não orou fora? Por que Jonas não orou no navio? Por que Jonas não orou em terra? Ele vai orar dentro de um peixe, tudo por causa de um vento. Porque o peixe foi Deus que enviou. Só que dentro do peixe, o resultado da tempestade tem mudança. Por que ele ora dentro do peixe? Porque tem hora que Deus te leva para alguns peixes da vida, porque dentro do peixe não pega Wi-Fi, dentro do peixe não tem pastor para ajudar, dentro do peixe não tem amigo para te escutar, dentro do peixe não tem ninguém para ouvir a nossa voz. Dentro do peixe da nossa vida é só nós e Deus. É por isso que tem vento que Deus permite, que é para tirar nós do meio da multidão e coloca nós dentro de um dos peixes da vida. Você está perto de todo mundo e longe ao mesmo tempo. Aí Deus está dizendo: fui eu que permiti, Jonas, para você voltar a ter intimidade comigo, porque o ano está começando. Não é o que você quer, mas é o que eu quero te dar para a tua vida, para o meu nome ser exaltado. Levanta a sua mão para o céu comigo. Se quer profético, diga comigo assim, ó: não fuja da presença de Deus, senão o vento te pega. Vento de conserto foi o de Jonas, vento de resposta foi o de Jó, vento de provisão foi o do Mar Vermelho. O povo está marchando em volta do Mar Vermelho, e aí Deus vai abrir o Mar Vermelho, que jeito? Vento. Alguns milagres na vida Deus faz usando aquilo que a gente menos imagina, o vento. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está envolvido numa luta, num cenário, numa situação, você está achando que é o diabo e é Deus. Você está achando que o negócio está contra você, na verdade está a teu favor. Eu vinha na viagem comentando com a minha esposa, eu falando para minha esposa uma situação de um atleta de futebol, que eu vi rapidinho, mas eu falei: olha como que os ventos acontecem. Um rapaz que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e no último lance da partida houve um pênalti, o técnico tirou ele começou a chorar e colocou outro, o time dele levou um gol e perdeu. E resumindo, o choro dele e aquele vento, aquela situação contrária contra ele, foi favorável, que já tem um clube grande que quer ele, os atletas profissionais falando bem dele, elevando ele. Em 6 horas ele conseguiu mais de 300 mil seguidores, mudou a vida dele. E eu
eu gostei dele porque quando eu fui procurar saber quem era o jovem, no Instagram dele tem uma foto dele dentro da igreja, com a mão levantada, e ele dizendo: toda honra e toda glória seja dados a Deus. Sabe o que eu aprendo? Cuidado, porque tem alguns ventos na vida que não é para você murmurar, é para você adorar e entender o propósito, porque no meio disso tudo, Deus está soprando a teu favor e você não sabe. Deus está dizendo para alguém nessa noite: em 2022, alguns ventos vão soprar, mas nem tudo vai ser o diabo. Sou eu usando a minha linguagem para que o meu nome seja exaltado. Será que você pega essa palavra em nome de Jesus? Lembra do episódio de Paulo? Quando Paulo está sendo levado dentro de um navio para Roma para ser julgado por César, e vai acontecer um naufrágio, está na Bíblia, Atos capítulo 27, versículo 15. E a tempestade vai bater no navio, o navio vai despedaçando, mas por causa de Paulo vai vir a salvação para eles. Tem momentos na minha vida e na sua vida que você vai ser o salvador, não o salvador eterno, mas o salvador da situação, de uma circunstância permissiva ou permitida por Deus, e você não entende ou não está entendendo. É por isso que o nosso discernimento visual, auditivo e mental tem que estar ligado entre céu e terra. Porque às vezes Deus não te livra da cova dos leões, mas Deus te livra na cova dos leões. Às vezes Deus não te livra da fornalha, mas Deus te dá o livramento na fornalha. Às vezes Deus não te livra de enfrentar Golias, mas Deus te dá pedras e estratégia para vencer Golias. A questão não é o livramento que Deus vai te dar toda a vida, mas é o teu projetando, a tua ideia e a tua certeza. Se Jesus estiver no barco da sua vida, pode girar mundo, treme terra, pode, quem quiser, meu irmão, soprar contra o barco da sua vida, que não vai naufragar, porque quem está no comando do barco da sua vida não é homem, é Cristo. Quem está no comando não vem de baixo, vem de cima. Quem está, oh glória, eu vim dizer isso para alguém nessa noite. Se você está começando projetando, vai até o fim. Vai ter dias que você vai querer chutar o balde, não chuta. Vai querer voltar com o barco, não volta. O vento vai soprar, continua. Vai bater o desânimo, não desanima. Continua remando, 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 para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem pode ficar de pé comigo, adorando, adorando, fica de pé celebrando. Escute o que eu vou dizer aqui. Escute o que eu vou dizer. Eu terminei de ler um livro. O nome desse livro chama Qual é a Sua Obra? É um livro barato, ele custa R$50. E esse livro, o autor fala das histórias de Roma. E ele conta que os romanos gostavam de dar nome a tudo. E ele conta que certa feita os romanos descobriram, olha isso, que os romanos descobriram que tinha um vento que soprava mais forte entre setores. Eles batizaram o nome daquele vento. Olha o nome do vento que eles batizaram: Obiportus, que transliterando do latim para o português significa oportuno e oportunidade. A palavra oportunidade, ela foi criada, ou ela foi batizada no meio de um vento. Tem ventos na minha vida e na sua vida que é oportunidades que Deus está criando. Tem vento na minha vida e na sua vida que não é para perda, é para ganho. E eu finalizo deixando um tripé para 2022 para a sua vida. Memorize. Para 2022 sua vida dá tudo certo, dá tudo certo. Esses 3 pilares têm que estar ativos, em pé e seguro. Primeiro pilar, emocional. Segundo pilar, financeiro. Terceiro pilar,
espiritual. Espiritual, emocional, financeiro, espiritual. Pastor, como assim? Emocional. A sua mente tem que estar boa, a sua cabeça tem que estar bem, a sua visão tem que estar afiada, a sua mente tem que estar ligada ao futuro. Emocional, porque a vida é decidida no equilíbrio das emoções. Então muito cuidado, não prometa nada para ninguém quando você estiver feliz demais, e não tome nenhuma decisão quando você estiver triste demais. As decisões em 2022 têm que ser pautadas no equilíbrio das suas emoções. A vida é um equilíbrio. Qualquer oscilação que dá, há uma manifestação contrária de reação ao seu corpo. Altera a química do cérebro, pode ser uma depressão, altera um problema físico ou alguma coisa, pode manifestar no seu corpo ou fora do seu corpo. E o segundo pilar é o financeiro. Não adianta você estar bem no emocional se você está ruim no financeiro. Organize a sua vida financeira. Mais do que isso, a sua fidelidade no financeiro vai provar a essência do seu coração. Por quê, pastor? Porque dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. Não adianta nós querermos pedir para Deus nos prosperar em 2022 se a motivação daquilo que eu quero é errada, na igreja que eu congrego, na empresa que eu trabalho ou na casa que eu moro. Na casa que eu moro, organizacional, eu preciso estar atento àquilo que eu tenho que pagar, aquilo que eu tenho que receber, aquilo que eu tenho que fazer como sacerdote da casa. Na empresa, cumprir o que eu preciso ser feito para chegar a semente na minha casa. Mas se a semente chega na minha casa, eu tenho que entender que eu tenho um compromisso de fidelidade no reino. E o compromisso de fidelidade no reino, pega isso, que é uma chave de milagre. Um compromisso de fidelidade no reino. Como que é esse compromisso, pastor? Dízimos, ofertas e voto. Esses três pilares financeiros na vida do crente é um canhão para abrir portas de milagre. Dízimos, ofertas e voto. Dízimo eu não pago, eu devolvo por gratidão ao que Deus fez na minha vida. Oferta, eu planto para colher, eu só posso colher daquilo que eu planto. Voto, eu costumo dizer que voto é bomba atômica. Se vai fazer voto, cumpra. Se não vai cumprir, é melhor que não faça. Está na Bíblia, Eclesiastes 5:5. Se eu entendo o caminho da prosperidade no Deus que eu sirvo, na igreja que eu congrego, na terra que eu piso, a minha semente ela vai vir com liberalidade. Se a minha semente ela vem com liberalidade, o terceiro pilar espiritual é só detalhe, é só organizacional. Porque se a minha vida estiver boa em casa, se a minha vida estiver ativa no financeiro, na minha casa e na igreja, o espiritual eu não venho para pedir, eu venho para agradecer. Porque se eu vim para agradecer pelos dois pilares anteriores, eu sou grato a Deus. Gratidão não é eu chegar na igreja e orar, isso é oração. Gratidão não é eu falar para você muito obrigado pelo café que você me deu, isso é educação. Gratidão é mudar o meu olhar pelo olhar do ontem para o olhar do amanhã. Gratidão é eu mudar a minha visão não aos homens somente, mas a Deus, dizendo: Deus, eu estou vivendo, plantando, eu quero colher e já te agradeço, porque 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. E o terceiro pilar é o espiritual. Não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você ter uma vida emocional boa se você não vem para a igreja. Você precisa congregar, você tem que estar nos cultos, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar jejuando, a gente tem que estar envolvido. Igreja não é união, igreja é unidade. União é um saco de batatas.
unidade é um purê feito pelo saco de batatas. União está perto, unidade está envolvido. Se eu estou envolvido, as coisas mudam. Se eu estou envolvido, as portas se abrem. Eu vou profetizar uma palavra na sua vida. Talvez tenha alguém aqui que tem dúvida. Não, pastor, eu não sei. Decida hoje. Coloque as tuas emoções, comece a equilibrar suas emoções. Renove as tuas alianças hoje, nos dízimos, nas ofertas, no financeiro ou no espiritual. Está sentindo frio, mais longe do que perto. Volta hoje para casa de onde nunca deveria ter saído. Feche teus olhos. Feche os olhos. Eu quero orar com você. Segura, André, isso. Deixa eu orar com a igreja primeiro. Feche os olhos. Pai, eu preguei a sua palavra, e nós estamos entrando num barco, e nós sabemos onde o nosso barco vai chegar, mas queremos pedir que o Senhor esteja conosco. Seja bem-vindo no nosso barco, Senhor, porque se o Senhor estiver no nosso barco, a tempestade vem, mas ela volta. Se o Senhor estiver no nosso barco, as ondas podem até passar por cima, mas não entra. Se o Senhor estiver no nosso barco, nem que seja dormindo, a tua presença me garante a segurança. Toma conta do meu projetando, Senhor. Toma conta da minha casa, Senhor. Toma conta dos meus negócios, Senhor. Pai, eu quero profetizar nessa noite na IBR de Goiatuba, que o Senhor venha ajudar pessoas a equilibrar o emocional, venha ajudar pessoas a voltar a ter aliança no financeiro, e venha encher as pessoas no espiritual, e que o teu nome seja exaltado. Levanta a sua mão para o céu. Nós vamos selar essa palavra. Nós vamos selar a palavra. Em seguida a Andriela já entra cantando. Eu já devolvo ao nosso pastor. Vamos selar. A Bíblia diz: aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Diga assim, ó, eu creio. Está fraco, diga assim, ó, eu creio. Esse ano será o melhor ano da minha vida, da minha casa, da minha família. Diga assim, ó, eu creio. Vai dar certo, vai acontecer.